Minha namorada gritou na frente de todo mundo: "Você nunca será um bom marido. Eu não vou me casar com você." Eu não disse uma palavra. Apenas olhei para ela e fui embora. Mas o que aconteceu depois que eu saí mudou tudo. Deixa eu te contar o contexto. 3 anos de relacionamento, 3 anos investindo, planejando, construindo. Eu tinha acabado de comprar um anel de noivado de 15 mil reais. Estava guardando esse dinheiro há 2 anos. Queria que fosse perfeito. E ela sabia disso. A festa de noivado foi ideia dela. Ela queria algo grande, com todos os amigos, família, colegas de trabalho. Eu não sou de festa, mas aceitei. Afinal, era o dia dela também. Ou pelo menos, era o que eu pensava. A festa estava acontecendo na casa dos pais dela. Umas 60 pessoas, todo mundo feliz, brindando. E eu estava nervoso, porque ia fazer o pedido oficial na frente de todos. Tinha ensaiado o discurso. Minha mãe estava chorando de emoção no canto. Foi quando eu percebi algo estranho. A Fernanda estava diferente, distante. Ela mal olhava para mim. Passava a maior parte do tempo conversando com um cara que eu não conhecia, Ricardo, colega de trabalho dela. Ela nunca tinha mencionado esse nome. Eu tentei não criar caso. Pensei que fosse nervosismo, ansiedade. Às vezes a gente projeta coisas que não existem, né? Mas tinha algo no olhar dela quando ela falava com ele. Um brilho que eu não via há meses quando ela olhava para mim. Chegou o momento. Peguei o microfone, chamei a atenção de todos. Meu coração estava disparado. Comecei a falar sobre nossa história, sobre os planos, sobre o futuro. E quando ajoelhei e abri a caixinha com o anel, todo mundo aplaudiu. Menos ela. A Fernanda estava parada, olhando para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto. Silêncio. Aquele silêncio pesado que faz você querer desaparecer. Eu ainda estava de joelhos, com o anel na mão, esperando. Então ela falou, mas não era a resposta que eu esperava. "Levanta, Lucas." A voz dela estava fria, todo mundo parou de respirar. "Você não entende, né? Eu não posso fazer isso." Eu levantei devagar, confuso. "Fer, o que está acontecendo?" Ela olhou para o Ricardo por um segundo. Só um segundo, mas foi o suficiente para eu entender que algo muito errado estava acontecendo ali. "Você nunca será um bom marido." Ela disse isso alto para todo mundo ouvir. "Eu não vou me casar com você, Lucas. Nunca. Você é previsível, sem graça, e eu cansei de fingir que isso é suficiente para mim." 60 pessoas em silêncio absoluto. Minha mãe com a mão na boca. O pai dela olhando para o chão sem saber o que fazer. E eu ali, com um anel de 15 mil reais na mão, sendo humilhado na frente de todos que eu conhecia. Eu poderia ter gritado, poderia ter chorado, implorado, feito um escândalo, mas sabe o que eu fiz? Nada. Absolutamente nada. Eu fechei a caixinha do anel, guardei no bolso e olhei para ela nos olhos por uns 5 segundos. Não disse uma palavra, não precisava. Naquele momento eu entendi que qualquer reação seria dar a ela o que ela queria, o controle. Então eu simplesmente virei as costas e fui embora, calmamente, em silêncio. Saí pela porta da frente, peguei meu carro e dirigi. Não sei por quanto tempo. Só sei que quando parei, estava num posto de gasolina vazio às 11 da noite, com as mãos tremendo no volante. Fiquei lá uns 20 minutos tentando processar o que tinha acontecido. 3 anos. Planejamento de casamento, um anel guardado com tanto carinho, e tudo acabou com uma frase cruel na frente de todos. Eu estava destruído, não vou mentir, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim se sentia estranhamente aliviada, como se uma máscara tivesse caído e eu finalmente estivesse vendo a pessoa real por trás de quem eu achava que conhecia. Voltei para casa por volta da meia-noite. Apartamento vazio, silencioso. Sentei no sofá e fiquei olhando para o teto. Meu celular estava desligado desde que saí da festa. Não queria ver mensagens de ninguém. Não ainda. Foi quando liguei o celular que tudo começou a ficar interessante. 17 mensagens não lidas. A maioria era da minha família, perguntando se eu estava bem. Mas uma mensagem chamou minha atenção. Era da Beatriz,
a melhor amiga da Fernanda. Beatriz e eu nunca fomos próximos. Na verdade, ela sempre pareceu me tolerar mais do que gostar de mim. Então, quando vi o nome dela na tela, fiquei curioso. A mensagem dizia: Lucas, você não vai acreditar no que aconteceu depois que você saiu. Eu respondi com uma palavra: o quê? E o que ela me contou mudou completamente minha perspectiva sobre aquela noite. Olha, eu achei que a humilhação tinha sido só minha, que eu era a única vítima daquela história. Mas a Beatriz me contou que assim que eu saí, a Fernanda foi direto falar com o Ricardo. Ela estava radiante, segundo a Beatriz, como se tivesse acabado de se libertar de uma prisão. Pronto, acabou. Agora a gente pode ficar junto de verdade. Foi isso que ela disse para o Ricardo, na frente de alguns convidados que ainda estavam ali perto. E a resposta dele? A Beatriz disse que nunca viu alguém ficar tão sem reação quanto a Fernanda ficou. O Ricardo olhou para ela e disse, com toda a calma do mundo: Fer, eu nunca disse que queria nada sério com você. A gente se divertiu algumas vezes, só isso. Você acabou de jogar fora um relacionamento de 3 anos por causa de quê? Eu precisei reler essa mensagem umas 3 vezes para ter certeza de que tinha entendido. Ela tinha me humilhado na frente de todo mundo por um cara que não queria nada com ela. Um cara que, aparentemente, só estava se divertindo. A Beatriz continuou contando. Depois dessa resposta do Ricardo, ele simplesmente pegou as coisas dele e foi embora. A Fernanda ficou parada, paralisada, com todo mundo olhando. A mesma humilhação que ela tinha me dado minutos antes voltou para ela em dobro. Os pais dela estavam sem conseguir olhar para ela. Os convidados começaram a ir embora em silêncio. E a Fernanda começou a chorar desesperada, pedindo para as pessoas não irem, dizendo que tinha cometido um erro terrível. Ela te ligou umas 15 vezes, a Beatriz escreveu, mas você estava com o celular desligado. Ela está desesperada, Lucas. Ela finalmente entendeu o que perdeu. Eu olhei para essa mensagem por uns 10 minutos. Sabe o que eu senti? Esperava sentir alegria, satisfação, aquela sensação de vingança cumprida. Mas não, eu senti tristeza. Tristeza por ela, por mim, por tudo que poderia ter sido. E não foi porque ela escolheu destruir. Não respondi mais nada para Beatriz naquela noite. Desliguei o celular de novo e fui tentar descansar. Mas minha mente não parava de processar tudo. Como alguém consegue ser tão cruel? Como eu não vi os sinais antes? Os dias seguintes foram estranhos. Eu ia trabalhar, fazia minhas coisas, mas parecia que estava no automático. Meu chefe percebeu que algo estava errado e me chamou para conversar. Contei uma versão resumida do que tinha acontecido. Ele me deu uns dias de folga para me recuperar. Mas sabe o que eu fiz nesses dias? Trabalhei mais, me joguei nos projetos, nas ideias que tinha guardado. Foi minha forma de lidar com a situação. E aí veio o sábado seguinte, uma semana exata depois da festa. Eu estava no escritório, mesmo sendo fim de semana, finalizando um projeto importante, quando a recepcionista me ligou. Lucas, tem uma moça aqui que quer falar com você. Ela diz que é urgente. Eu já sabia quem era antes mesmo de descer, e quando as portas do elevador abriram, lá estava ela, Fernanda, com os olhos inchados, roupa amassada, parecendo que não tinha dormido direito em dias. Lucas, por favor, me escuta. A voz dela estava tremendo. Eu cometi o maior erro da minha vida. Eu sei disso agora. Por favor, me dá uma chance de explicar, de consertar isso. Eu fiquei parado olhando para ela por alguns segundos. A mesma mulher que uma semana antes tinha me chamado de previsível, sem graça, que disse que nunca seria um bom marido. Agora estava ali, implorando. Explicar o quê, Fernanda? Minha voz estava calma, mais calma do que eu esperava. Explicar que você estava me traindo? Explicar que você me humilhou na frente de 60 pessoas por um cara que nem ligava para você? Ela começou a chorar mais forte. Eu fui idiota, Lucas. O Ricardo manipulou minha cabeça, me fez acreditar que a gente tinha algo especial. Mas era tudo mentira. Eu fui usada e joguei fora a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Eu respirei fundo.
Você não foi só usada, Fer. Você escolheu. Ninguém te obrigou a subir naquele palco e me destruir na frente de todo mundo. Ninguém te obrigou a esconder as coisas. Você fez essas escolhas sozinha. Eu sei, eu sei. Ela tentou segurar minha mão, mas eu me afastei. Mas eu posso mudar. A gente pode recomeçar. Por favor, Lucas. Eu não tenho mais ninguém. Meus pais mal conseguem me olhar. Minhas amigas se afastaram. E foi aí que eu entendi algo importante. Ela não estava ali porque me amava. Ela estava ali porque tinha perdido tudo e eu era a última opção que restava. O plano B que ela achava que sempre estaria disponível. Fernanda, você sabe qual foi a parte mais difícil para mim? Não foi a humilhação pública, não foi perder 3 anos, foi perceber que eu nunca te conheci de verdade. A pessoa que eu amava não existe. Ela ficou em silêncio, esperando que eu continuasse. Você disse que eu era previsível, sem graça. Talvez você tenha razão. Mas sabe o que mais eu sou? Leal, honesto, presente. E você jogou tudo isso fora. Eu não quero isso de volta, eu disse, tirando a caixinha do anel do bolso. Eu estava carregando ela comigo a semana toda, sem saber por quê. Coloquei na mão dela. Vende, doa, faz o que quiser. Eu não preciso mais disso. Ela olhou para o anel como se fosse veneno. Lucas, não faz isso, por favor. A gente pode tentar de novo. Eu vou ser diferente, eu prometo. Não, Fer, não vai. E mesmo que fosse, eu não sou mais a mesma pessoa. Essa semana me ensinou muito sobre mim mesmo, sobre o que eu mereço. E eu mereço alguém que tenha certeza de mim desde o começo. A recepcionista estava fingindo trabalhar, mas claramente estava acompanhando tudo. Eu não me importei. Essa conversa precisava acontecer e precisava ser definitiva. Eu desejo tudo de bom para você, eu disse, e eu realmente era sincero. Espero que você aprenda com isso. Espero que você encontre o que procura, mas não vai ser comigo. Cuida de você, Fernanda. Virei as costas e voltei para o elevador. Ela gritou meu nome umas 3 vezes, mas eu não olhei para trás. As portas se fecharam e eu respirei fundo, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. Semanas depois, a Beatriz me mandou outra mensagem. O Ricardo tinha feito a mesma coisa com outra colega de trabalho. Ele tinha um padrão. E a Fernanda? Tinha voltado para a casa dos pais e estava fazendo terapia. Eu não senti prazer com essa informação. Só uma confirmação de que as coisas acontecem como devem acontecer. As escolhas que fazemos definem nosso caminho. Ela fez as dela, eu fiz as minhas. E o bem, aquele projeto que eu estava trabalhando no escritório durante os fins de semana, virou a base para uma promoção que eu recebi no mês seguinte. Todo aquele foco que eu coloquei no trabalho deu resultado. Mas mais importante que a promoção foi o que eu aprendi sobre mim mesmo. Aprendi que meu valor não depende de como os outros me tratam. Aprendi que silêncio, às vezes, é a resposta mais poderosa que existe. Aprendi que ser previsível e sem graça, na verdade, significa ser estável, confiável, alguém com quem as pessoas podem contar, e que a pessoa certa vai valorizar isso, não desprezar. Hoje, quando olho para trás, eu agradeço aquela noite. Doeu muito, não vou mentir, mas me libertou de algo que não era para mim. Me mostrou quem ela realmente era antes que fosse tarde demais. Se você está passando por algo parecido, saiba que a dor passa. O que fica é o aprendizado. E às vezes, as piores situações são o empurrão que a gente precisa para uma vida muito melhor. Obrigado por ouvir minha história. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Tem muito mais histórias como essa por aqui. E se você tem uma história para compartilhar, deixa nos comentários. Até a próxima.